Você se sente depressivo, angustiado e de repente bate aquela sensação de bem-estar. Ou vice-versa, você está feliz e de repente bate aquela tristeza. Se você apresenta alterações frequentes de humor, você pode sofrer de bipolaridade. E o transtorno bipolar é o tema do programa Questão Saúde de hoje. Acho que na semana a gente consegue passar uma semana razoável e outra semana um pouco mais difícil, mas isso acho que é natural, é do trabalho, né? E tu nunca pensou em procurar um auxílio de um profissional? Nunca achou que fosse necessário? Olha, eu não sinto que isso muda muito a minha vida, então acho que por enquanto eu não tenho necessidade de procurar um profissional, mas se um dia se sentir que é necessário, eu vou procurar. Eu já ouvi bastante falar de bipolaridade e tal, que é uma alteração de humor que as pessoas têm durante o dia. Mas isso, mais a fundo assim, não, mas conhecimentos teóricos da E tu altera o teu humor com muita frequência durante o dia, não? sim, bastante. Geralmente agora em épocas de prova, assim, principalmente, agora essa correria toda, tem bastante alteração de humor. Pode estar feliz uma hora, quando chegar em casa posso estar chorando já. Mas tu acha que isso é de consequência do estresse do dia a dia ou tu acha que isso aí tem um agravante, uma coisinha mais grave? Olha, eu acho que talvez pelo estresse do dia a dia, talvez por morar longe dos pais também, tem todos esses problemas, aí tu já fica meio deprimida, um pouco triste. Não sei, eu acho que não tem mais algum problema clínico mesmo assim, mas talvez só por Tu acha que é normal? É uma coisa... é uma coisa normal do dia a dia, que tem horas que tu tá de bom humor, aí pode acontecer alguma coisinha assim, mais ou menos uma coisa ruim no dia, e aí a gente pode alterar o humor. A necessidade de um profissional tu nunca pensou em procurar, nunca achou que fosse necessário? Não, acho que não. Acho que é da fase até da gente, porque a gente tá numa fase da adolescência, assim, e agora que tá partindo para uma fase mais madura, então por isso que talvez a gente tenha essas alterações de humor, assim. Eu estou aqui na companhia do professor Carlos Décimo, que é professor de psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano e que vai nos dar alguns auxílios, algumas dicas sobre bipolaridade, vai nos esclarecer realmente o que é esse transtorno. Sim. Carlos, nós fizemos uma enquete na rua, como tu viste ali agora há pouco, e as pessoas associam a bipolaridade somente à alteração de humor. É só isso que caracteriza a bipolaridade ou quais são os outros sintomas? Bom, falar sobre o transtorno afetivo bipolar é bastante importante, que realmente as pessoas falam muito sobre a bipolaridade, mas tem muita crença também, tem muito, às vezes, a falta do conhecimento. Então, acho que realmente nesse programa a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre o transtorno afetivo e explicar que ele tem esse nome, bipolar, porque ele vem caracterizado por manifestações tanto depressivas, quadro de depressão, como também o quadro maníaco, né, ou hipomaníaco. Por isso tem a classificação, transtorno bipolar 1 e transtorno bipolar 2. Né? Então, ele pode ser, a pessoa pode apresentar episódios de um quadro maníaco, ou seja, há uma alteração da sua autoestima, da sua autoconfiança, alterações do sono, alteração da alimentação, enfim, ele apresenta uma mudança bem significativa, uma alteração da rotina. Né? E muitas vezes é confundido com um estado mais de alegria ou de tristeza, quando muitas vezes pode ser um início, ou seja, uma manifestação, digamos, mais amena do quadro da mania. Né? A bipolaridade ela é considerada uma doença? Sim, ela é classificada como um transtorno, né, que nós chamamos o transtorno afetivo bipolar ou transtorno do humor bipolar. Professor, como eu faço para diferenciar então esses sintomas? A pessoa que tem um estresse durante o dia a dia, que altera o humor naturalmente durante o dia por conta do trabalho, por conta do estresse, da correria, como é que ela pode identificar que ela não tem o problema e que esses sintomas são naturais aí da correria do dia? Nós falamos em um diagnóstico diferencial, mas antes de entrar no diagnóstico diferencial, eu gostaria de falar também que nós temos assim momentos que nós ficamos mais tristes, né? Então temos que separar tristeza de depressão. Muitas vezes as pessoas confundem tristeza e depressão. Fulano está deprimido. Não, não é depressão, ele está triste.
quando alguma coisa não acontece exatamente como a pessoa gostaria, ou recebe alguma notícia desagradável, ou a perda de alguém, é natural que a pessoa fique triste. Isso é tristeza. Porém, se essa tristeza persiste, ela continua por um tempo maior, aí nós começamos, a pessoa não consegue reagir, elaborar essas perdas, aí nós começamos a pensar então em depressão. De uma mesma forma, o quadro maníaco, tem pessoas que estão mais alegres, estão mais eufóricas, estão mais empolgadas com alguma notícia, alguma situação agradável, uma situação boa. Não podemos pensar que aqui é um quadro maníaco, ele é simplesmente um momento de alegria, de felicidade, um momento que alguma coisa deu certo, né? Uma gratificação, alguma situação que foi gratificante, é diferente de um quadro de mania. Mania é quando ele persiste por mais tempo. E eu gostaria também de esclarecer que muita gente confunde o quadro de mania com assim, eu tenho uma mania de bater na porta, eu tenho uma mania de olhar para o chão, eu tenho uma mania... Não, isso não é mania, né? Isso, às vezes são hábitos, são costumes. Mania que a gente fala aqui é quando há uma alteração significativa do comportamento. Fica com um humor mais elevado, fica mais autoestima, mais inflada, fica mais autoconfiante, muito além do que é comum na rotina dele, né? Já que o senhor falaste nesse problema, a bipolaridade ela pode acarretar outra série de transtornos, como o toque, por exemplo, ou a fobia? São transtornos diferentes. O que acontece é que a gente faz um diagnóstico diferencial. Para fazer o diagnóstico, nós temos que diferenciar o transtorno afetivo de outros quadros, né? Como, por exemplo, pode ser somente um transtorno de humor, pode ser só depressão. Se é toque, já é diferente, já é um outro transtorno. E também pensamos nas comorbidades, que as comorbidades são aquelas patologias que surgem associadas com o transtorno, como, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar pode levar o indivíduo, não estou dizendo que vai obrigatoriamente a isso, mas pode levar ao uso de drogas, uso e abuso da droga, enfim, outras que são comorbidades, são doenças que surgem associadas a esse transtorno. Professor, nós vamos dar uma pausa então nesta Exato. conversa e já voltamos com mais Questão Saúde. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos de volta com Questão Saúde, hoje na companhia do professor Carlos Décimo, professor de Psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano, falando sobre bipolaridade. Professor, quais são os tipos de pessoas mais suscetíveis a este problema? Bom, o transtorno afetivo bipolar, ele tem uma prevalência, ou seja, em torno de 1,6% da população. Tá? Então, 1,6% teria uma predisposição, digamos assim, a desenvolver um quadro de bipolaridade. Tá? E as razões, geralmente ele aparece, pode aparecer na infância, pode aparecer na adolescência ou até mesmo em adultos. Mas geralmente ele acontece mais no término, no final da adolescência e no início da idade adulta. Geralmente esse é o período que aparece mais. Tocaste na questão da infância.
É muito comum ou é difícil, é raro identificar uma criança com bipolaridade, porque às vezes, por a criança ser tão incerta, tão indecisa, não tem como tu diferenciar. Como que os pais podem dar um auxílio, mesmo não sendo profissionais dessa área, para uma criança que tem o transtorno? O diagnóstico de crianças com bipolaridade ele é um pouco mais difícil. Ele é mais difícil porque muitas vezes ele é confundido também com outros transtornos. Ele tem algumas implicações bem grandes, assim. Mas ele tem que ver bem porque às vezes ele é confundido com déficit de atenção e hiperatividade, com transtornos ansiosos, com transtornos até depressivos, enfim, quando na realidade é um quadro bipolar. Na infância, acontece mais com meninos do que com meninas. E na idade adulta já há uma certa equivalência, tanto com homens quanto com mulheres, acontece já um número muito semelhante. Mas na infância predomina mais com meninos do que com meninas. Né? E realmente, como é que a família pode lidar com essas situações? Primeiro, a gente tem que ter o cuidado de não querer diagnosticar tudo, né? Ou até a gente usa uma expressão psicologizar demais as situações, né? Então, assim, quando a gente nota que o comportamento dos filhos apresenta alguma alteração, alguma coisa, tem que ver se isso não é devido a alguma situação, alguma troca de escola, às vezes a troca da pessoa que cuida dessa criança, alguma mudança significativa na família, se é devido a esses fatores, ou também às vezes devido a uma condição médica também que a gente chama, que é alguma outra doença, algum outro problema que a criança vem enfrentando naquele momento. Agora, se isso persistir, é aconselhável que procure um atendimento, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, enfim, o neurologista, para fazer um diagnóstico adequado e, consequentemente, um tratamento também que seja adequado. Fazendo um gancho então na tua resposta, quem são os profissionais responsáveis por auxiliar a pessoa que tem a bipolaridade? Bem, o psicólogo, psiquiatras, neurologistas, pessoal que tem um conhecimento dessa área, da área psi, né, como se diz, no sentido de conhecer, que tem essa habilitação, que tem o preparo para fazer o diagnóstico. Às vezes podem existir alguns outros prejuízos, né? Como, por exemplo, o prejuízo mais da linguagem, mas não é tanto. Às vezes o paciente pode apresentar uma certa verborreia, né, que a gente chama, aquele falar excessivo, está sempre falando num quadro, quando apresenta um quadro maníaco, ele fala bastante. Mas, às vezes, não é um problema de linguagem como acontece mais com outros transtornos, como, por exemplo, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí o tratamento ele é feito com uma equipe multidisciplinar. Como funciona? Mas é bom ver, às vezes assim, as pessoas podem até apresentar alguma outra alteração, no sentido cognitivo, então às vezes trabalho com um psicopedagogo, enfim, mas geralmente mais é nessa área da saúde, porque realmente, como às vezes precisa da medicação, o atendimento na área médica ele é fundamental. E como é que funciona o trabalho de vocês específicos, psicólogos? Bom, nós trabalhamos com a psicoterapia. Pela nossa formação, nós não podemos trabalhar, nós não receitamos, nós não fazemos o uso da medicação. Isso fica a cargo do psiquiatra ou do neurologista, geralmente o psiquiatra. Nós trabalhamos com a psicoterapia. Né? Psicoterapia que, para o transtorno bipolar, tem várias abordagens que dão um resultado excelente, um bom resultado, né? Não só no sentido da prevenção, mas também no tratamento, evitando a recaída, né, dos quadros. Quando já tem um diagnóstico de bipolaridade, se trabalha também no sentido de prevenir a recaída do paciente para que ele venha a ter outros episódios da crise. Né? A bipolaridade ela tem cura ou a pessoa está suscetível a voltar a ter esses problemas? Tem o tratamento, né? Ela é tratada, pode ser tratada e tem formas, né? Tem uma forma mais leve, tem uma forma mais moderada e depois tem uma forma mais que a gente chama mais grave, né? Grave aqui no sentido de que realmente exige um tratamento bem maior, porque ele pode levar a um quadro, digamos, psicótico, né? Com uma alteração bem significativa. Então esse é o momento em que realmente o tratamento ele é imprescindível. Aliás, não é só na fase mais grave, mas em todo momento é um transtorno e como o transtorno precisa ser tratado.
Se aí pela avaliação do médico, do psiquiatra, ele vai avaliar se é necessário a medicação ou somente o procedimento psicoterápico. Este transtorno ele é trazido de berço ou eu posso adquirir ao longo da vida? Bom, muitos estudos estão sendo feitos ultimamente e está se vendo aqui uma etiologia, né, a origem, devido a fatores biológicos, a questão dos neurotransmissores, a noradrenalina, a serotonina e outros neurotransmissores. A questão da mente também está sendo muito avaliada, a questão do cérebro, as alterações no cérebro, como é que elas acontecem. Componentes genéticos também estão sendo muito levados em consideração e também, claro, fatores psicossociais. Fatores psicossociais influenciam bastante, né? Então, principalmente se o paciente já tem uma predisposição a essa patologia, né, com outras situações sociais, culturais também acabam também contribuindo para o surgimento da patologia, da doença. Professor, existe um preconceito com este problema, com essa doença. E muita gente que evita a procura por um profissional por medo de ser taxada por louca, né? Por medo de confundir isso com loucura. Que incentivo eu devo dar para a pessoa que apresenta bipolaridade, que tem medo ou receio de procurar um profissional, ou até comigo mesmo, que posso apresentar o problema, mas que tem um certo bloqueio na procura? Sim, sim. Bom, o preconceito é um grande problema que faz parte da humanidade, infelizmente, né? Mas faz parte. Qualquer tipo de preconceito, ele mais atrapalha, é óbvio, só atrapalha do que ajuda, né? Então, é que falta também um pouco de esclarecimento, de conhecimento sobre as doenças, enfim. Então, esse conhecimento que as pessoas venham desenvolvendo, venham adquirindo sobre as patologias, e hoje até nós vivemos uma situação muito mais favorável. Antigamente, o transtorno bipolar ele era classificado como o PMD, era psicose maníaco-depressiva, né? Então realmente vinha com um rótulo mesmo, né? No sentido de ser algo muito delicado. E transtornos as pessoas apresentam, todos nós temos, né? O Caetano Veloso ainda canta a música dele, de perto ninguém é normal, né? E a gente tem que ver assim, dificuldades todos nós enfrentamos. O problema não é ter dificuldades, ter problemas. O grande problema que eu vejo é a maneira como nós lidamos com essas nossas dificuldades. Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem algumas angústias, ansiedades, depressões, tristezas? Enfim, todos nós temos. É como nós lidamos com isso. Mas a nossa sociedade ainda vive muito em cima do normal, né? Daquilo que é normal. Uma sociedade em que busca a questão correta, certinha. E esse preconceito realmente mais atrapalha do que ajuda. Se é diagnosticado, se a pessoa tem uma suspeita, procure o atendimento, porque o maior beneficiado vai ser essa pessoa. Como diria na linguagem do futebol, o Dario, da Maravilha, dizia, um dia comentaram com ele, mas tu faz gol feio. E ele dizia assim, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Quer dizer, não é feio ter problemas, o que é feio é não procurar a ajuda para essas situações que realmente, se bem tratadas, bem elaboradas, bem tratadas, realmente a pessoa vai ter um ganho bem significativo. Como eu disse, são transtornos, mas que têm tratamento. A grande maioria dos transtornos ultimamente, com novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, tem tratamento e se for considerar que é 1,6% a predominância, né, a prevalência do transtorno, realmente é um número bastante alto, né? Então, por que não buscar o tratamento? O sofrimento é muito maior não buscando ajuda do que o preconceito frente a essa situação. Professor, então, para nós encerrarmos este programa, eu te pergunto, até onde vai este problema com uma pessoa que evitou procurar um profissional, que não quis manifestar esse problema? Isso pode se agravar até que ponto pela não procura de um auxílio? Sim. Bem, tem principalmente quando as manifestações elas são mais breves e mais suaves, tem que estar mais atento, porque as outras manifestações elas podem, não quer dizer que sejam, mas podem ser mais acentuadas, mais graves. Então, quando há suspeita, quando há uma hipótese de que realmente seja um transtorno bipolar, procure o atendimento,
porque vai prevenir, porque na idade adulta, por exemplo, fala-se em até 4 crises do transtorno bipolar. Então, com o tratamento pode-se prevenir também. Então, realmente a procura pelo tratamento é fundamental. Se tiverem ainda algumas dúvidas, se o pessoal tiver interesse, pode nos procurar. Nós temos o nosso curso de psicologia e tem a clínica também de psicologia aqui que atende também, é aberto o atendimento à comunidade, né? Então estamos à disposição, qualquer dúvida pode fazer um contato conosco. Bom. Carlos, muito obrigada pela tua disponibilidade, eu agradeço por teres esclarecido um pouquinho mais sobre esse transtorno e o Questão Saúde fica por aqui. Para ti que tem uma ideia e queres que a gente trabalhe com ela, é só enviar uma sugestão de pauta para o e-mail tvunifra@unifra.br. Nos vemos a semana que vem e até lá.